principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Jesus, no céu, o Filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, aleluia, príncipe da Mas o príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. glória a Deus. Glórias a ti. Jesus. Louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor. Senhor. Glórias Obrigado. a ti, ó Pai. Eu agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e me cercou. Só vivo pra você, eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força
Jesus tem que ser bem muito. Tá fraco. Não é pra Jesus? Tá aqui, papai. Glória a Deus. Glória a Teu Deus. nome, Deus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Aleluia. Senhor. Teu nome, Jesus. Seja glorificado, Senhor, aqui nesta lugar, Deus. És tudo que eu mais quero. Santo, santo, santo. O meu fôlego Tu és lindo, Jesus. Bendito és tu. em teus braços é o meu lugar. Eu sou
me guiará. Oh, aleluia, Jesus. Se estou cercada pelo medo, Tu és fiel, Senhor Jesus. Nunca falharás comigo, Pai. Aleluia. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Aleluia, Jesus. Se o mar crescer, pois eu sou teu, Meu Deus. Tu és meu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Sim, Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Aleluia, Jesus. Nas águas eu caminhe, Me ajuda a andar sobre as circunstâncias, Senhor. Olhando só para ti, Deus. leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome eu clamarei. Se além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou, Tu és o meu Senhor. Tu és Tu és o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a bom, Senhor, está na tua presença. Aleluia, Jesus. Muito bom, Jesus. Aleluia, Jesus. Mais perto. Onde eu te Choriada e cantará. Aleluia, Jesus. Oremaná, choriada, bacana. me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Leva-me mais fundo, Aleluia, Jesus. mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
é te ver, Jesus. É contemplar a tua beleza, Senhor. É nos rendermos a ti, nos lançarmos aos teus pés, Senhor. Tudo que nós queremos é ter o privilégio que Maria teve, Jesus. Amém. De ficar aos teus pés, Amém. Senhor. Ouvindo de ti, Amém, aprendendo de ti, Glória a Senhor. Deus. Sentindo o teu cheiro, Oh, Senhor. glória. Tudo que nós mais Amém. desejamos, Senhor, Tu és o amado da nossa alma. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, espirituais. Obrigada porque um dia o Senhor se compadeceu de nós de tal maneira que chegou a nós, Senhor, a fé salvística, Senhor. Porque até a fé para a salvação é dom, é precioso dom de Ti, Deus. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Aleluia. Mesmo quando nós nos desviávamos para a direita ou para a esquerda, o Senhor permanecia ali. Aleluia. Senhor, compassivo, misericordioso, Aleluia. longânimo, nos atraindo Aleluia. para Ti, Senhor. Aleluia. Oh, lindo Teu amor por nós, Pai. Verdade, Teu amor Pai. nos constrange, Deus. Verdade. As pessoas não entendem a nossa adoração, as pessoas não entendem por que nós queremos dedicar tempo a Ti, por que nós falamos contigo todo tempo, em toda hora, em todo lugar. As pessoas não entendem. Quem dera, Senhor, elas fossem tocadas pelo Teu doce Espírito. Aleluia. Porque é impossível, Senhor, ter um encontro contigo verdadeiro e continuar a mesma pessoa. Recebe, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, Deus. Fala conosco porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Faz a Tua palavra transbordar água viva dentro de nós, Senhor. E nos faz mergulhar nas águas do Teu Espírito. Revela a Tua verdade para nós, Deus. Porque ela liberta, ela cura, ela transforma, Senhor. Ela fortalece, ela muda o curso das águas da vida, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo que eu mais quero, Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que mais queremos como igreja, Senhor, esta noite Aleluia. é Te ver, Senhor. Obrigado, Pai. Te revela para nós, Jesus. Aleluia. Abre os nossos olhos, Em o Pai. nome de Jesus. Queremos Te ver. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continuidade na adoração ao Senhor. Aleluia. Chama agora o irmão Alves para orar pelos dízimos e ofertas. Aleluia, Deus. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Obrigado seja o Senhor Deus, Pai maravilhoso, demos graças, Senhor, por esse momento. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que é melhor dar do que receber. Aleluia, Deus. E também fala, meus irmãos, que nós devemos nos apresentar com uma oferta viva, santa e agradável. Glória a Deus. Vocês já são presentes para Deus. Aleluia, Deus. Vocês são presentes. Glória a Deus. Então, nesse momento, um momento de alegria, que na presença dEle, vamos ofertar, vamos dizimar, Senhor. Fazendo isso com amor, fazendo isso com zelo, Senhor. Porque a casa do Senhor precisa da provisão. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pelas pessoas, meu Pai, que neste momento, Senhor, irão ofertar, irão dizimar a tua casa. Ô Senhor, aqueles que ainda não têm condições, Senhor, de ofertar na tua casa, Senhor, que tu abra a porta de emprego, Senhor. Ô Senhor, que tu venha fazer, Senhor, prosperar a vida dessas pessoas. Que elas possam, Senhor, com gozo, com alegria, Senhor, com satisfação, Senhor, ofertar e dizimar a tua casa. Espírito Santo de Deus, abençoa essa pequena congregação, Senhor. Em teu nome, pelo nome de te agradeço. Amém. Glória a Deus. Orar eu não sei, mas eu oro mesmo assim. Cantar eu não sei, mas eu canto mesmo assim porque eu sei. Você gosta
vez, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegria que nesse momento vamos chamar o pastor dele. Pastor Guida. Glória a Deus. Amém. Gente, ela tá tão bonitona, ela. Bicha bonitona. Mamãe ama. Eita, que graça. Vem pra cá, né? Mamãe. Teacher Forever. Teacher forever. Vamos orar por ele. Estou muito feliz que você está aqui de novo. Viu? Eu mais ainda. Você é muito bem-vindo neste lugar. Você e sua família. Hoje veio todo mundo em peso. Hoje vem a família em peso. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, nós já estávamos orando ali, Senhor, nós já falávamos contigo, Pai. Bendita és tu, O Senhor. quanto nós desejamos ouvir a Tua voz. O Aleluia. quanto nós desejamos ser alimentados, Pai, por uma palavra que venha trazer crescimento, graça, alegria, esperança, mudança de vida, Senhor, mudança de atitude. Porque tudo que vem de Ti é bem-vindo, do amor à correção, tudo que vem de Ti é bom, Senhor, é perfeito e é agradável, Deus. É assim que nós entendemos, por isso nós já Te rendemos graça. Usa Teu servo, Pai. Inspira, Senhor, guarda, instrui, fortalece, dá poder, graça. Usa Teu servo, Senhor, neste lugar, porque nós sabemos, Pai, que o que está no Teu coração está no coração dele, porque nós cremos que ele é Teu vaso. Então, que ele tenha liberdade, Senhor, no Teu Espírito, porque ele está em casa. É assim que nós cremos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está em casa. Amém. Eita, que bênção. Obrigado, irmã Sandra. Queridos irmãos, saudações de graça e paz Amém. a todos. Eu estou aqui em um misto de sentimentos, né, nessa noite. Primeiro porque, como a minha esposa bem falou, hoje nós estamos aqui em completude, né? Chamar a Deviane, vem pra cá, Deviane, ficar aqui pertinho da mamãe. Ela estava ali, eu dei ela uma Ela cruzadinha, deu uma cruzadinha ali, foi? mas ela já desistiu da cruzadinha, Desistiu tá só com a da caneta cruzadinha. na mão. Passando aí em frente à câmera aí, vocês estão vendo, né? Essa jovem aí, bem simpática ali, Então, caçula. é uma alegria muito grande para mim ter aqui a minha Aleluia. família junto com essa família de Deus. E também meu coração está muito jubiloso porque a pastora Guida, sem que ela soubesse, ela confirmou a palavra que o Senhor pôs no meu coração nessa tarde. E eu ali comecei a me alegrar no Senhor, porque eu sei que Deus tem uma palavra para o coração da sua igreja nessa noite. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Aleluia. E eu gostaria nessa noite de pedir aos amados irmãos que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Não que você sentado não tenha reverência à palavra do Senhor, não é isso. Ezequiel ouve do Senhor: põe-te em pé, filho do homem, porque falarei contigo. Então, nós temos esse bom costume de ficar de pé para lermos as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar, fazer aparecer filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Tome o seu assento. A pastora Guida já orou, a igreja já confirmou, então eu me sinto seguro em Deus para ministrar a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que João Batista apareceu no deserto trazendo uma mensagem. A mensagem que João Batista trouxe para o povo judeu era uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E a Bíblia Sagrada nos mostra, nos versículos que nós lemos aqui nessa noite, inicialmente, que toda a Jerusalém, a Judéia e pessoas que moravam na circunvizinhança vinham até João Batista para serem batizados, confessando os seus pecados. O que me intriga, irmãos, ou o que me enche de satisfação no Senhor, é entender que a mensagem que Deus coloca no coração do homem, no coração de uma mulher, é uma mensagem que causa impacto no coração daqueles que ouvem essa mensagem. Aleluia. A Bíblia diz que as pessoas vinham até João Batista para ouvir essa mensagem, mas as pessoas que vinham para ouvir essa mensagem vinham por alguns atributos, por alguns predicados, por alguns detalhes que nesses primeiros versículos nós precisamos entender. Inicialmente o texto diz, irmãos, que esse profeta chamado João Batista é o profeta mencionado lá em Isaías 40, versículo 3. Ele havia sido profetizado há mais de 700 anos antes de Cristo vir em carne. Lá no profeta Isaías.
Existia algo predito a respeito deste homem por nome João Batista. Vós, do que clama no deserto, endireitai, preparai as veredas para a vinda do Senhor. Este homem, irmãos, ou melhor dizendo, esse povo, tem conhecimento das profecias. Eu vou já mostrar a você por quê. Então esse povo, ele não quis vir até João Batista simplesmente porque era algo fora do comum, alguém pregando no deserto, não. Havia todo um escopo, havia todo um pano de fundo, havia toda uma preparação, havia todo um conhecimento para que este povo pudesse sair das suas casas, chegar até um profeta, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Não era algo simplesmente comum. A Bíblia dá alguns detalhes, irmãos, que este homem, além dele estar pregando no deserto, além dele ser uma predição, a Bíblia também fala em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5 e 6, que o profeta também prediz a vinda deste homem que endireitaria o caminho do Senhor. Se você tiver com a Bíblia aberta e virá algumas páginas, apenas algumas páginas para trás, no capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia Sagrada diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas o profeta Elias já havia passado. Mas você precisa entender o que Jesus vai dizer daqui a pouco. A Bíblia Sagrada, irmãos, vai nos dizer lá em Mateus capítulo de número 17, quando a Bíblia relata o momento da transfiguração, onde Jesus, irmãos, se torna glorioso, e aí a Bíblia diz que Moisés e Elias descem, e aí Pedro, Tiago e João chegam até o mestre, e depois daquele momento diz: vamos preparar aqui uma tenda, para que o Senhor fique juntamente com Moisés e Elias. Jesus pede para que eles não digam nada, e eles dizem: olha, é certo que antes do reino ser estabelecido, Elias virá. Jesus diz: em verdade vos digo que Elias já veio. João Batista, não que Elias fosse exatamente porque nós como cristãos não cremos em reencarnação. Mas o próprio João vai dizer, quando arguido, quando perguntado ali pelos principais sacerdotes, em João capítulo 1, versículo de número 26 em diante, ele vai dizer: quem és tu? Tu és porventura o Cristo? Tu és porventura Jeremias? Tu és porventura Elias? Tu és porventura o profeta? Ele vai dizer: não sou. Não sou Elias. Não sou um profeta. Ele não diz que era um profeta. Ele diz: não sou o profeta. Que profeta? O profeta predito. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, quando Moisés diz: o Senhor suscitará, levantará, fará aparecer outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Quando Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, ali em João capítulo 6, depois que os homens comem, se fartam e juntam 12 cestos cheios das migalhas dos pães e dos peixes, eles olham um para o outro. No capítulo 6, versículo 14 diz: eis que este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles sabiam, eles conheciam. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, exatamente no versículo de número 7, que a Bíblia fala que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Eles vinham ao batismo, mas eles não criam no batismo de João. E aí eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa para nós como igreja: ir a um batismo sem entender o que é batismo não quer dizer absolutamente nada.
Eles foram até o batismo, não para entender toda a dimensão do significado de que João Batista estava realizando ali, mas para entender se de fato as profecias que foram preditas a respeito daquele momento eram de fato sobre este homem. Em Mateus capítulo 21, versículo de número 25 em diante, a Bíblia diz que Jesus, ao entrar no templo, já estava ensinando. Os principais fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os anciãos, chegaram até Jesus e questionaram a Jesus da seguinte forma: dize-nos, com que autoridade fazem estas coisas? E quem te deu esta autoridade? O argumento do Senhor Jesus é responder esta pergunta com outra pergunta. E a pergunta do Senhor é: eu quero lhes fazer uma pergunta. O batismo de João era de quem? De repente eles fazem ali, irmãos, uma espécie de concílio momentâneo e começam a indagar entre si e perguntar um para o outro: olha, se nós dissermos que é dos homens, ou melhor dizendo, se nós dissermos que é de Deus, ele nos perguntará: e por que vocês não obedecem se é de Deus? Por que vocês não acreditam em João se é de Deus? Aí alguém cutuca, sabe, puxa aqui no vestido do outro sacerdote e diz: mas tem uma coisa, se nós dissermos que é dos homens, aí a casa vai cair para o nosso lado. Por quê? Porque todo Israel crê que João Batista é profeta. Percebem? E aí eles olham para Jesus e dizem assim: não sabemos lhe responder tal pergunta. Jesus: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E ficou por isso mesmo. Então eu estou mostrando a vocês que eles vinham até João Batista, mas eles não criam, eles não acreditavam que era necessário se arrepender. Por quê? Porque o reino dos céus estava próximo. Jesus iria daqui a pouco iniciar o seu ministério com a mesma mensagem. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta e virar uma página do capítulo 4 de Mateus, versículo de número 17, depois que João Batista é preso, depois que acontece tudo com João Batista, o versículo 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João estava preparando o momento, toda uma situação para que chegasse. Eles conheciam as profecias, eles sabiam, irmãos, que tudo isso que estava acontecendo aqui fora predito muito antes pelos profetas. Mas a grande questão é: João Batista percebe a intenção do coração destes homens e João Batista profere uma palavra dura para eles: raça de víboras, quem vos induziu? Quem foi que fez vocês acreditarem que vocês são capazes de escapar da ira de Deus? Quem foi que colocou isso no coração de vocês, a ponto de vocês começarem a indagarem entre si que poderão porventura escapar do juízo do Senhor? João Batista olha para eles e diz: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu quero nessa noite, irmãos, falar sobre uma temática. Eu quero falar sobre 2 tipos de frutos que o cristão precisa produzir. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, assim, ó: o cristão precisa produzir 2 tipos de frutos. É sobre esses 2 tipos de frutos, irmãos, que eu quero falar nessa noite. 2 tipos de frutos. E o primeiro tipo de fruto que eu quero aqui compartilhar nessa noite, para a nossa meditação, nessa noite tão preciosa, é o primeiro fruto chamado fruto de arrependimento. O primeiro fruto que o cristão precisa produzir é fruto de arrependimento. Irmãos, tanto a teologia arminiana como a teologia calvinista, para quem não sabe, a teologia calvinista crê que a salvação vem inteiramente de Deus.
Deus promove tudo, Deus faz tudo, Deus realiza tudo e o homem não tem participação. Na teologia arminiana, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus fala, mas Deus não tem poder para decidir pelo homem, o homem precisa decidir. Então o Espírito Santo convence, mas não leva o homem a decidir. O homem precisa decidir, o homem precisa escolher. Mas uma coisa, irmãos, ambos, e aqui não quero entrar no mérito de discutir sobre teologia arminiana ou teologia calvinista, eu quero dizer que ambos concordam, irmãos, que a partir do momento em que o homem, o ser humano, a pessoa que tem um encontro com Deus, quando ela é convencida de pecado, quando o Espírito Santo faz desse homem uma morada e passa, irmãos, a agir através da vida dele, acontece um processo chamado processo de santificação. E nesse processo de santificação, quem nasceu de novo precisa responder positivamente à voz do Espírito. Amém. Se nós nascemos de novo, irmãos, é necessário nós entendermos agora que o Espírito Santo de Deus fala e nós respondemos a esta voz do Espírito. Por quê? Porque ele não somente, irmãos, é semelhante no que diz respeito a Cristo que estava do lado, presente. Mas quando Jesus diz que vai ser assunto aos céus, quando ele diz que vai voltar para o Pai, quando ele diz, irmãos, tranquilizando o coração dos discípulos, eles falam, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o vedes e o conheceis, porque ele estará convosco, ele habitará em vós. Aleluia. Ele fará de vocês morada. Então este outro Consolador, ele não está simplesmente conosco, ele mora em nós. Amém, Deus. E se ele mora em nós, irmãos, ele agora nos conduz a uma produção digna de alguém que sofreu uma conversão genuína através da palavra de Deus. Para a palavra, irmãos, arrependimento, o grego traz o significado, a nomenclatura de metanoia, significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento, é uma mudança. E aí nós que estamos aqui, já ouvimos, porventura, muitas pessoas dizerem da seguinte forma, olha, é o seguinte, eu sou bem calminho, mas se mexer comigo, se pisar no meu calo, olha, vai ouvir. Olha, se vier quente, pode vir que eu estou fervendo. Parece que ele se lembra da música do Roberto Carlos. Se você quer brigar e acha que com isso eu estou o quê? Não sei, não é do meu tempo não. Eu sabia. Ele vai dizer assim, ó, pode vir quente, que eu estou fervendo. Aí, tem do alto aí, ó. Então as pessoas, irmãos, começam a ter um contraste muito grande. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, versículo de número 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eu preciso entender o que é que eu estou fazendo na presença de Deus. Aleluia, Deus. É verdade. Porque Paulo diz, eu orarei, irmãos, no Espírito, mas eu também orarei com entendimento. E no versículo 2, Paulo continua dizendo assim, ó, e não vos conformeis, não tomeis ou não tomais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, Deus. Você percebe, irmãos, que para que nós possamos experimentar essa vontade de Deus, é necessário que haja mudança. É necessário que haja transformação. Já no hebraico, irmãos, o termo usado para definir a palavra arrependimento é techuvá. Techuvá significa voltar ou retornar.
Era que o profeta, irmãos, ou os profetas do Antigo Testamento viviam falando para o povo: olha, voltem-se para Deus, arrependam-se do comportamento, arrependam-se das atitudes, honrem a aliança. No Antigo Testamento, irmãos, o chamado era constante dos profetas para que o povo se afastasse dos seus maus caminhos e voltasse para Deus, e voltasse a honrar a aliança. O desejo de João Batista é que os judeus que ali estavam, irmãos, voltassem para Deus. Aleluia. Entendessem a aliança que o Senhor fez com eles. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que vinha Jerusalém, que vinha Judeia e que vinha todos da circunvizinhança. João Batista entendia o seguinte, que para um gentio, para alguém fora do contexto judaico, quando essa pessoa, irmãos, se convertia ao judaísmo, ele não somente era circuncidado, aquela cirurgia muito semelhante à fimose, mas ele também precisava se batizar, irmãos, para que as suas purezas, as suas impurezas espirituais fossem purificadas. Mas João Batista está dizendo aqui que tanto o judeu quanto o gentio, todos eram impuros espirituais e todos precisavam se arrepender e todos precisavam ser batizados. Todos precisavam entender isso. E essa história, irmãos, que eu falo aqui nessa noite, não é somente para esse momento. Se nós olharmos, irmãos, um pouco para trás, é um texto que a gente conhece muito, é um texto que a gente cita muito, mas é um texto que fala diretamente ao coração do povo de Deus. Por quê? Porque na inauguração do templo de Salomão, irmãos, a Bíblia diz que Salomão ora ao Senhor, e a Bíblia diz que a festa se prolonga, a Bíblia diz que a glória de Deus desce naquela casa, mas a Bíblia diz que depois que passa o período da festa, depois que passa toda aquela euforia, a Bíblia diz que Salomão, ao se acordar de madrugada, ele ouve a voz do Senhor, e Deus responde a oração que ele fez antes da festa. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, Deus vai responder, Deus vai dizer o seguinte: olha, eu ouvi a tua oração. Aí Deus começa a mostrar para ele algumas circunstâncias que porventura pudessem acontecer em relação ao povo. Aí vem o versículo mais conhecido: olha, se tudo isso acontecer, se tudo isso sobrevier, se tudo isso for acometido em relação a vocês, tem uma coisa: se o meu povo, Que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e orar, e me buscar, aí vai vem, ó, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e desde agora os meus olhos estarão fitos neste lugar e os meus ouvidos atentos à oração que se fará. Essa história, irmãos, de arrependimento, essa história de trazer o povo para uma realidade de compromisso, de comprometimento com o Senhor, não é uma coisa simplesmente de agora, é uma coisa de muito antes. Aleluia. É uma coisa de muito antes. Irmãos, a Bíblia diz também que é interessante nós entendermos o seguinte, que uma produção, irmãos, uma produção digna de arrependimento gera no crente uma compreensão daquilo que Deus operou nele. Entenda isso. Uma produção digna de arrependimento. Se eu produzo, irmãos, atitudes que revelem, que mostrem que realmente eu me converti, que realmente a graça de Deus me alcançou, que realmente houve essa transformação, eu tenho uma compreensão daquilo que Deus fez em mim. E quando eu passo, irmãos, a ter esta compreensão, eu entendo de onde Deus me tirou, irmãos, e de onde Deus me colocou. Eu não quero que você, irmãos, seja nessa noite alguém saudosista, alguém que esteja, irmãos, com saudades do passado, mas eu quero que nessa noite você, irmãos, entenda o motivo de você estar aqui, de você glorificar a Deus, de você exaltar ao Senhor. Lembre-se de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou. Jesus. Lembre-se.
Lembre-se da oração do salmista, no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10, a Bíblia Sagrada nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas, irmãos, também vai dizer que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por que a tristeza do mundo produz morte e a tristeza gerada por Deus, irmãos, causa arrependimento para a vida? É simples. A tristeza do mundo, irmão, causa remorso, e remorso não é mudança de vida. Alguém que simplesmente tem remorso é alguém, irmãos, que verdadeiramente não está disposto a mudar. Por quê? Porque quando, irmãos, a palavra de Deus penetra no meu coração e causa tristeza em mim, irmãos, é Deus me mostrando que o pecado que eu cometi, que as ações que eu pratiquei, em primeiro lugar feriram, irmãos, a santidade de Deus, em primeiro lugar feriram, irmãos, a lei de Deus, e Deus não se agradou disso, e Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso, é tão misericordioso, que envia o seu Santo Espírito para que esta tristeza, por conta do pecado, irmãos, seja gerado em nós e haja arrependimento, não para a morte, mas para a vida. Amém, meu irmão. Para a salvação, porque Deus não se contentou então somente nos perdoar, então somente nos salvar, mas o desejo do coração de Deus é que nós estejamos para todo sempre com Ele na glória, na eternidade. Que assim seja, Senhor. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 20 a 22, dentro desse contexto está escrito: porque quando vocês faziam parte, irmãos, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas era a morte. Irmãos, preste atenção numa coisa: quando a gente lembra, estou falando de alguém que teve um encontro com Deus. Estou falando de alguém que agora está produzindo frutos dignos de arrependimento. Atitudes que realmente demonstrem, irmãos, isso é muito sério, atitudes que realmente demonstrem uma transformação, uma vida com Deus. Você quer ver um exemplo bem claro? Quem conhece a história da mulher sunamita? Levante a mão. A mulher de Sunem, diz a Bíblia Sagrada, que ela observava todo ano um profeta. Como era o nome do profeta? Diga assim: Eliseu. Eliseu. Pronto. Graças a Deus. Eu achei que os irmãos tinham sido arrebatados e só eu tinha ficado aqui, misericórdia. Diga assim: o profeta chamava-se Eliseu. Porém, tinha um serviçal, Geazi. Condenado ao céu. Preste atenção. A mulher sunamita observa o profeta, chama o marido. Vem cá, marido. Preste atenção nisso. Eu vejo que este homem, que todo ano vem à nossa cidade, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, para que quando ele vem à cidade ele possa descansar. Ter ali, sabe, uma espéciezinha de lampião para ele poder ler os rolos. Ter um momento dele. Agora presta atenção aqui numa coisa, irmãos. Por que ela não disse assim, ó: marido, eu vejo que este profeta e este homem que anda com ele, este servo dele, são dois homens de Deus. Por que ela não disse isso? Sabe por quê? Porque mulher é observadora. E mulher crente, irmãos, mulher crente,
Mulher convertida, mulher de Deus é mais observadora ainda. Tem às vezes o marido, o namorado, o noivo, sei lá, que diz assim: rapaz, aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali é uma mulher de Deus. A mulher diz assim: será? Está orando pouco. Aí o cara disse assim: o que foi? Oh, não é bem assim. Lá na frente, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Eliseu ora, irmãos, e a gente conhece a história dos 7 mergulhos de Naamã. Ele é purificado e todo, e Naamã disse assim: rapaz, eu vou pagar, ó, porque agora eu estou curado. Disse assim: rapaz, guarda o teu dinheiro para ti, rapaz, quem te curou não foi eu não, quem te curou foi Deus, a glória é dele. Aí lá vai Geazi, corre lá na frente, ó, o homem vai-se embora, tranquilo, feliz, com a pele parecendo, irmãos, a pele da Deviane. Aí correu. Ei, o profeta disse que se arrependeu, está precisando de dinheiro aí. Deixa pelo menos um baúzinho desses aí. Não, sim senhor, o que é isso? É um profeta. Não, olha, você, não, eu quero só isso. Mas antes disso aqui, isso é algum fato. A Bíblia diz que a lepra que estava onde, irmãos? Em Naamã, ou que estava agora no rio? Naamã. Porque Naamã foi curado. Naamã foi purificado. A lepra ficou lá, mas a lepra que estava em Naamã agora passa para quem? Para Geazi. Mas antes disso acontecer, ó, lá vem a mulher sunamita com o filho morto dentro de casa. O marido perguntou para ela: que você vai para onde? Ela disse assim: eu vou resolver o negócio. O filho morto lá em cima. Olha a fé da mulher. Aí presta atenção aqui, ó. Lá vem ela se aproximando do profeta Eliseu. Estou falando, irmãos, de pessoas que realmente servem a Deus. Demonstram com as suas atitudes que servem a Deus. Produzem frutos realmente de uma transformação realizada por Deus. Lá vem ela, ó. Eliseu disse assim, ó, lá vem a mulher sunamita, corre até a ela. Ele correu. Quando ele chegou perto dela, disse assim: vai tudo bem? Ela disse assim: vai tudo bem. O filho estava morto. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Teu marido? Tá ótimo. Tua casa? Maravilha. Só a bênção de Deus. Bora abrir um parênteses aqui na mensagem, ó. E diga assim para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Diga assim para ela assim, ó: cuidado com quem você abre as suas particularidades. Ela disse assim, ó: vai tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo maravilha, meu amigo. Sossegado. Benção. Tá certo. Se a senhora está dizendo, estou dizendo e estou afirmando. Mas quando ela chega aos pés do profeta, ela rasga o coração e diz assim, ó: eu te pedi um filho. Rasga o coração diante do profeta. Mas, irmãos, a mulher estava destroçada por dentro, mas ela não tinha segurança para abrir a vida dela para quem não é convertido. Não abra a sua vida para quem não tem vida com Deus. Compartilhe a sua vida, irmãos, com quem tem vida com Deus. Porque a melhor coisa, irmãos, que tem é você estar perto de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Mas tem uma coisa melhor ainda do que você estar perto de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é? É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. É muito melhor. Porque aí, irmãos, você vai começar a entender os propósitos de Deus. A Bíblia também vai dizer que agora, e ainda em Romanos 6, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, irmãos, transformados em servos de Deus, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora que você foi transformado, agora que você realmente teve este encontro, agora que você realmente, irmãos, entendeu que precisa produzir atitudes que mostrem essa transformação verdadeira, agora que começa, irmãos, essa produção de santidade.
Essa produção de santidade, ela precisa ser diária. A palavra agora define muito bem a condição que o crente precisa se encontrar. O mesmo apóstolo São Paulo vai dizer, irmãos, em 2 Coríntios 5,17, olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Preste atenção aqui numa coisa, não é se alguém esteve, não é se alguém estará, é se alguém está. A palavra está, que é diferente de estar, olha aí para quem fez o Enem hoje, ó. A palavra está, que é diferente de estar, nesse contexto, representa um tempo verbal que serve, irmãos, para falar de hábito, para falar de uma coisa que acontece frequentemente. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, se alguém está em Cristo, os hábitos, o comportamento, as atitudes precisam ser repetidas diariamente para demonstrar que agora você é uma nova criatura. Concordo, glória a Deus. Porque é uma contradição muito grande, irmãos, alguém dizer que está em Cristo e as suas ações não refletirem Cristo. E a palavra, irmãos, que eu entendi, a palavra, irmãos, esta palavra que eu tive contato, irmãos, desde os meus 20 anos de idade, ela vai me dizer, ela vai me assegurar, ela vai me garantir, em João capítulo 8, versículo, irmãos, de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela também vai me dizer no versículo 36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Deus. Então eu não acredito, irmãos, em um Jesus que liberta pela metade, em um Jesus que liberta 80%, 99,99%, ainda falta uma coisinha. Não, irmãos, o Jesus que nós estamos adorando aqui nessa noite, quando ele entra na vida do homem e de uma mulher, ele transforma verdadeiramente essa vida. A Bíblia diz que Zaqueu queria se encontrar com Jesus, mas Jesus queria primeiramente se encontrar com Zaqueu. Ele era de baixa estatura, mas subiu numa árvore, e antes dele falar alguma coisa, Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, porque eu quero estar na tua casa. A Bíblia diz que ele não retrucou, a Bíblia diz que ele não disse depois, a Bíblia não diz que ele falou mais tarde, a Bíblia diz que ele desceu depressa e esteve com Jesus, e Jesus estava comendo. O que é que ele estava comendo? Eu não sei o que é que ele estava comendo, mas estava muito bom. Porque Zaqueu se levanta e vai dizer o seguinte: olha, Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus estava comendo e continua comendo. A comida estava muito boa, porque ele não estava nem aí com o que Zaqueu falou. Mas a partir do momento em que Zaqueu disse assim: e se eu defraudei alguém? Eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus deixa a comida de lado e disse assim: hoje entrou salvação nesta casa, porque verdadeiramente agora houve arrependimento. Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Porque dá metade dos meus bens aos pobres, irmãos, sendo que tudo que eu conquistei foi à custa de roubo, foi à custa, irmãos, de coisa ilícita. Eu dou metade dos meus bens, mas eu ainda fico com a outra metade. Então ele disse assim, com essa metade que eu ainda fico, Senhor Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais. E, irmãos, ele ia ficar, sabe o quê? Quebrado. Mas Zaqueu preferiu ficar quebrado e perdoado na presença de Deus e ter uma nova vida, do que continuar com riquezas ilícitas e correr o risco de perder a salvação. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. A promessa está sobre ele. A promessa está sobre ele. Irmãos, se somos o resultado de uma conversão genuína, operada em nós por meio do Santo Espírito, nós não agradamos mais a vontade pecaminosa que habitava em nós. A Bíblia diz em Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, preste atenção numa coisa. Antes da conversão, nós não sabíamos dizer não para o pecado.
nós sabíamos apenas dizer sim. Bora para tal canto? Bora. Bora curtir isso? Agora. Bora, vamos. Ó, senhora para chegar. Tô dentro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Rapaz, a parada vai ser louca. Tô dentro. Por quê? Porque escravo não tem livre-arbítrio. Escravo não pode dizer para o Senhor que o domina quando parar de mandar ou quando parar de fazer qualquer coisa. O escravo não tem direitos. O escravo só é escravo. O escravo só é escravo. Quando nós, irmãos, fomos impactados pela graça de Deus e o Espírito Santo habitou em nós, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que agora este Espírito, ele luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, para que nós, porventura, irmãos, não possamos fazer o que seja do nosso querer. Então eu quero dizer para você, se nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos poder para mortificar as obras da carne, irmãos. Nós temos esse poder. Eu acho que você não entendeu. Então eu vou dizer para você, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Deixa eu dizer para você entender o que é que eu estou querendo dizer para você. Abra aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Abra aí. 5 quanto? Versículo 16. Eu vou mostrar para você o que você não entendeu. Escute bem. 16, amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a vontade pecaminosa, os desejos pecaminosos da carne, da sua natureza. Aí o versículo 17 diz assim, ó, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o versículo de número 19, ó. Ora, olhe só, ora, olhe bem, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, olha só, prostituição, impureza, olha só, irmãos, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, que é briga, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, que é desacordo, facções. Aí ele continua dizendo assim, ó, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, ele lista aqui apenas algumas coisas que são, irmãos, oriundas da natureza pecaminosa. Mas, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Escute bem o que eu vou dizer aqui para você. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu agora tenho poder para dizer não para todas estas coisas. Estas coisas não me dominam mais. Estas coisas não me escravizam mais. Estas coisas, irmãos, não me afastam mais de Deus. Porque o Espírito de Deus que está em mim, irmãos, me ajuda a combater todas estas coisas e dizer não para tudo isso e dizer sim para a vontade de Deus. Aleluia. Antes nós não conseguíamos, irmãos, mas agora pelo Espírito nós conseguimos. Se andarmos no Espírito, irmãos, não satisfaremos a vontade pecaminosa da nossa carne. Então eu estou dizendo para você que se eu realmente me converti, se eu realmente tive um encontro com o Senhor, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas precisam refletir isso. E aí eu digo para você, para falar do segundo fruto, para nos encaminharmos para o fim. Escute bem isso. Para que haja uma produção, eu quero falar agora sobre frutos para o reino de Deus. Eu falei sobre frutos dignos de arrependimento. Agora eu quero falar sobre frutos para o reino de Deus. Mas eu só posso produzir frutos para o reino de Deus se antes eu estiver, irmãos, produzindo frutos dignos de arrependimento. Porque é impossível alguém, irmãos, trabalhar para o reino se tal pessoa não for convertida.
Se tal pessoa não demonstrar atitudes dignas de arrependimento, ela não entenderá o que é compromisso, ela não entenderá o que é comprometimento, ela não entenderá o que é vida de oração, ela não entenderá nada disso, ela não entenderá o valor das Escrituras, ela não entenderá o que é temor a Deus, ela não entenderá o que é a mensagem da cruz, ela não entenderá, irmãos, o que é o ID do Senhor, ela não entenderá, irmãos, o que é discipulado, ela não entenderá nada disso. Por quê? Porque não houve novo nascimento. Eu quero falar agora sobre frutos para o reino de Deus. João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz: não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós fomos chamados, irmãos, para produzir para o reino de Deus, na implantação do reino de Deus. Por quê? Porque somos embaixadores do reino de Deus aqui nesta terra. O embaixador é alguém que representa alguém. Irmãos, você já parou para pensar na dimensão disso? Você que está aqui nessa noite, você que está nessa cadeira, você é alguém que está representando o reino de Deus nesta terra. Você é embaixador do reino. Você já entendeu a importância disso? Ou você compreende a importância disso? Agora, irmãos, que temos uma nova vida em Cristo, temos também o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo, irmãos, na primeira vez que é mencionado na Bíblia, ele não está parado, ele não está estático, ele não está imóvel, ele não está, irmãos, infrutífero, não. A primeira vez que o Espírito Santo de Deus é mencionado na Bíblia, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 em diante: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia, Deus. A palavra pairar, irmão, significa voar em uma velocidade mais lenta, mais devagar. Então, em meio ao caos, em meio, irmãos, ainda o desejo de Deus de construir, de criar todas estas coisas, no meio do abismo, no meio de tudo aquilo, o Espírito Santo de Deus estava, irmãos, ali, pronto para operar, pronto, irmãos, para realizar. Assim como na criação, este mesmo Espírito, irmãos, se movia no processo de criar todas as coisas. Nós precisamos entender que o mesmo Espírito nos foi dado para que haja uma produção de obras para o reino de Deus. Aleluia, Deus. Quem tem o Espírito Santo? Amém. Se temos o Espírito Santo, irmãos, não podemos ficar parados, inertes, estáticos. Jesus, em João capítulo 20, versículo de número 21 e 22, diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, esta palavra só chegou ao seu coração, ao meu coração, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, fortaleceu cada apóstolo, fortaleceu cada discípulo, fortaleceu cada um daqueles que o Senhor Jesus o enviou para que a grande comissão, irmãos, fosse realizada. Esta grande comissão, irmãos, feita pelos primeiros discípulos, foi cumprida, irmãos, exatamente por conta disso. O Espírito Santo de Deus, irmãos, estava sobre eles, inspirando, estava sobre eles, dando-lhes poder e autoridade. Agora entenda uma coisa: o mesmo Espírito que estava sobre eles é o mesmo Espírito que está sobre nós. Aleluia, Deus. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo, irmãos, que levantou Pedro para pregar, irmãos, e 3.000 almas se converterem naquele dia, é o mesmo Espírito que está sobre nós.
O mesmo Espírito que distribuiu dons, irmãos, a cada um dos apóstolos, dos discípulos, é o mesmo Espírito, irmãos, que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você. Mas a grande questão é, se temos o Espírito de Deus, o que é que estamos produzindo para o reino de Deus? Pare para pensar. Se eu tenho o Espírito, e o Espírito de Deus se move, e o Espírito de Deus habita em mim, e o Espírito de Deus fez morada em mim, o que é que eu estou produzindo para o reino? Qual tem sido a minha produção? O Espírito que está em nós faz com que haja uma produção de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque somos embaixadores do reino de Deus, como já fora dito. Em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem desta forma serve a Cristo é agradável não somente a Deus, mas também é aceito pelos homens, aprovado pelos homens. Agora preste atenção numa coisa aqui, irmãos. O reino de Deus não é comida e nem é bebida. As necessidades primordiais do ser humano é comer e é beber. Tem gente, irmãos, que às vezes passa o dia sem tomar água, né? Por um descuido ou outro, não sei, a pessoa está afim, mas ele sabe que a água está lá. A hora que ele quiser ir na geladeira e pegar aquela garrafa lá gelada, colocar lá água, bebe, senta, se for preciso pega a garrafa inteira. Mas se não tiver água, irmãos, na geladeira, se não tiver água na casa, se não tiver água, pare para pensar, se você não tiver água para tomar banho, se você não tiver água para beber, se você não tiver água para lavar as suas coisas, irmão, a coisa aperta. Às vezes você não come, mas você sabe que a comida está lá na despensa, está lá na geladeira, está lá no armário. Na hora que você quiser, você vai lá, pega um biscoito, pega um pão, come uma coisa, come outra, porque você sabe que tem comida. Mas se você souber que não tem comida, a gente está dizendo que se desespera. Por quê? Se atribula, né, minha filha? Se a geladeira tivesse... Olha o que é que Paulo está dizendo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entenda isso. Paulo está dizendo que o reino de Deus não tem nada a ver com satisfazer a minha vontade, mas tem a ver em satisfazer a vontade de Deus na minha vida. Porque quando eu vivo o reino de Deus, irmãos, eu pratico a justiça. Quando eu vivo o reino de Deus, irmãos, eu tenho alegria no Espírito Santo de Deus. Mas você não tem problema? Não tenho. Mas você não tem dificuldade? Não tenho. Mas você não enfrenta lutas? Não tenho. Enfrento sim. Mas por que você está sempre alegre? Por que o teu rosto está jubilante? Por que você se apresenta sempre dessa forma? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Porque eu creio nas promessas de Deus. Porque eu vivo essa alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo na nossa vida, irmão. Precisa reinar a paz. Aleluia, Deus. Quem desta forma serve a Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo diz a esta igreja, não somente é agradável a Deus, mas é aceito pelos homens. Que tipo de produção, irmãos, nós estamos produzindo para o reino de Deus? O revestimento de poder dado por Deus mediante ao seu Espírito, irmãos, e aí eu termino. Escute isso. O revestimento de poder dado pelo Espírito Santo de Deus capacita qualquer um que está aqui nessa noite, irmãos, a impactar o lugar que está inserido. E eu vou dizer de novo para que você entenda, e vou dar um exemplo na Bíblia. O Espírito Santo nos reveste de uma tal forma, com poder e autoridade, que nós temos, irmãos, este poder para impactar qualquer lugar que nós estejamos inseridos. Assim seja, Deus. Dou um exemplo na Bíblia e termino. Falo de Filipe. Num período de
perseguição da igreja. Num período de tribulação, onde Tiago, irmão de João, já tinha sido morto à espada pela mão de Herodes. Os irmãos se dispersaram, mas a Bíblia Sagrada diz que mesmo aqueles que foram dispersos iam por todos os lugares pregando o Evangelho, pregando a Cristo. E de repente, irmãos, Filipe resolveu descer para Samaria. E quando Filipe, a Bíblia diz que Filipe não desceu com 1, nem com 2, nem com 3, nem com 4. A Bíblia diz que Filipe desceu para Samaria, mas desceu para Samaria cheio do Espírito Santo de Deus. E diz que quando chegou naquela cidade, irmãos, os enfermos foram curados, os demônios foram expulsos, irmãos. Sabe, milagres da parte de Deus aconteceram ali. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade pela vida de um homem que desceu para ali cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito que estava sobre Filipe é o mesmo Espírito que está sobre nós aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Esse mesmo Espírito, irmãos, que estava sobre Filipe, levando Filipe a chegar e impor as mãos sobre os enfermos e repreender o mal que estava sobre vidas, que estava sobre casais, sobre famílias, sobre jovens. Os demônios saíam gritando, irmãos. Esse mesmo Espírito que encheu Filipe de poder e autoridade, irmãos. A Bíblia diz que a realidade daquela cidade foi mudada. A Bíblia diz, irmãos, que a realidade daquele que foi impactado. Por quê? Porque alguém cheio do poder, de autoridade, resolveu descer para ali e produzir para o reino de Deus. Assim seja, Jesus. Aleluia, Deus. Assim seja em minha vida, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Assim seja em minha vida, Jesus. Vamos ficar de pé. Ontem na vigília, nós estávamos orando e falando sobre isso, pastor Guido. Sobre a necessidade que nós temos. Irmãos, preste atenção aqui numa coisa. Toda igreja séria, que tem um pastor sério, que tem uma pastora séria, com visão de reino de Deus, está conclamando a sua igreja a buscar mais de Deus. Toda igreja séria, que tem seus líderes sérios, estão, irmãos, sofrendo com a situação de frieza, de inércia, de omissão, de falta de compromisso, de falta de produção, digna de arrependimento e para o reino de Deus. Sabe o que é que alegra o meu coração? É que nestes períodos em que o povo de Deus está querendo se afastar, Deus sempre envia um profeta. Deus sempre envia uma profetisa. Deus sempre envia para dizer para o povo: ei, 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 volta, 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 volta. Acorde! Acorde! Porque o tempo, irmãos, está próximo. O tempo está próximo, irmãos. Daqui a algum tempo nós vamos ouvir a trombeta soar, irmãos, e nós vamos sair daqui desta terra. Mas Apocalipse 22, versículo 2, o Senhor Jesus vem e diz: eis que venho cedo sem demora, comigo está o meu galardão. O galardão não está com o homem, o galardão não está com instituições, o galardão não está com governantes, o galardão não está com poderes desta terra, o galardão está na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz: comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Porque salvação, irmãos, vem de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, irmãos,
O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus, irmãos, é tomado à força. O reino de Deus, irmãos, ele é tomado à força, e nós precisamos entender isso, que nós que estamos aqui, irmãos, temos o Espírito Santo de Deus para lutar contra o pecado, para dizer não para tudo isso que o mundo tem nos oferecido, tem nos tentado seduzir, irmãos, e para nós olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, irmãos, e ao final de tudo isso, nós ouvirmos dele: que fizestes com o talento que eu te dei? Está aqui 5, Senhor. Trabalhei, te entrego 10, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque naquele dia, no dia do Senhor, Ele ajuntará cada um, assim como o pastor, irmãos, ajunta bodes e ovelhas, e às suas direitas colocará as ovelhas, e à sua esquerda colocará os cabritos, irmãos, e aos que estiverem à sua direita. Versículo de número 34 de Mateus 25, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que já está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, Deus. Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, oh glória, me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive enfermo, foste me ver. Estive preso, foste me visitar. Estou falando de produção para o reino. E se nós estamos aqui nessa noite, Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. Só quem fala de quem não está presente é fofoqueiro. Deus fala com quem está presente. Aleluia, Deus. Então essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Diga aí para o irmão que está precisando: essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Pastor Guia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom. Como Aleluia. é bom quando Deus fala com a gente. Glória. Como é bom. Vamos orar aqui. Amém. Eu queria desafiar a igreja. Se você sente no seu coração que essa palavra falou com você, embora todos que estamos aqui já somos da igreja, praticamente nós somos uma família, né? Glória a Deus. Mas às vezes nós também precisamos, né, ser revestidos, ser tocados. Se essa palavra tocou o seu coração, se você quer receber um renovo de Deus, Oh, glória. se você quer sentir um toque do Espírito, Oh, glória. se você quer que essa palavra venha realmente a fazer um rebuliço santo dentro de você. Sabe o seu lugar? Vem pra cá, vai pra pertinho de mim. Oh, glória. Vem pra bem pertinho de mim. Aleluia. Glória a Vou Deus. aproveitar que o pastor Aleluia. pregou está aqui ainda Aleluia. e vai impor as mãos Oh, sobre glória. nós. Amém. Amém, Jesus. Vem pra cá. Aleluia. Amém, Jesus. Quero orar por você, meu filho. Estava com saudade de orar com você. Viva na banana. Vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. E eu dou liberdade para que o David esteja impondo as mãos conosco. Eu quero orar pelos meus filhos em casa essa semana. Que coisa linda, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus, por esta Meu igreja, Deus. Pai. Porque essa igreja tem entendido, Senhor, toma a tua Senhor, filha nas tuas mãos, Senhor. que nós temos sim um propósito. Que Meu nós Deus, em temos nome de sim, Jesus. Senhor, um sentido. Abençoa, Senhor, Deus, a vida da Tu tua tens um plano lindo para nós. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fale o Obrigada, coração, Jesus, ministra o coração da tua porque filha. nós estamos contigo, Senhor, produza o nesta resultado causa, que eu, como Deus. homem, não posso fazer. Te Mas glorifica, tu podes Senhor, fazer nas todas nossas as vidas, nos reveste, Toma a vida nos dela nas tuas fortalece, mãos. nos unge, Que teu Senhor, Espírito com Santo bálsamo do faça, teu Senhor Deus, Espírito, o que é necessário nos faz fazer. transbordar, Que o Senhor tire dela aquilo que Eu não te quero colocar agrada. os jovens dessa Mas igreja que o nas Senhor tuas acrescente mãos, dela aquilo que ela precisa aqueles nessa que estão se noite. preparando para descer Em as nome do águas, Senhor Pai. Jesus. Abençoa a vida Em nome do deles, Senhor livra eles de toda tentação, livra de todo mal. Ajuda-os, Pai, a se fortalecer, Senhor,
teus propósitos, a tua palavra, a sentir desejo de ler, a sentir desejo de ser tocado por ti. Capacita, Senhor, esta igreja, esses jovens, Pai. Derrama do teu Espírito sobre eles, Pai. Eu te peço revestimento de poder, Senhor, sobre esses jovens, sobre estas famílias. Todas as suas ações. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Te glorifica, Senhor, no meio de nós, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor. Faz nova todas as coisas. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus, por estas famílias. Eu coloco diante de ti o casamento do Jair e da Ingrid, Senhor, essa semana, Pai. Tira todo o nervosismo, tira toda a inquietação, que eles possam se sentir felizes, Pai. Coloca só o gozo do teu Espírito na vida deles. Em nome de Jesus, abençoa esta família, Senhor, com o teu Espírito Santo, com o poder, Senhor, da tua santa presença. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, embaixo das tuas mãos, Senhor. Toma ele com o teu sangue, Jesus. Esse jovem de todo mal, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença. Olha pelo lado dele, olha pelo seus filhos. Bênção essa, Senhor, casal. Estão na tua presença. Pelo seu Está, Senhor Deus, diante de ti. separa, Ó Deus, envolvido com a tua obra. de todo mal, Ó Deus, santifica fortalece. ele. Usa-os nessa geração. Para glória e para o povo do Em Deus. nome de Jesus. No nome santo de Em Jesus. nome de Jesus. No nome São santo. todas as famílias aqui representadas. Em Abençoa a nome de vida do Jesus. David, Sim, meu Deus. Obrigado com teu sangue. Muito obrigada por esta família, Em nome de Senhor. Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Quero colocar também diante de ti, Senhor, junto com a tua igreja, a vida do nosso pastor Cian e da Meirinha, Senhor. Renova as forças dos teus servos, Em nome de Pai. Jesus. Repreende toda fadiga, repreende todo desânimo, Em nome de Senhor, Jesus. que a quimioterapia tem trazido. Mas Sim, meu renova, Senhor, as forças do teu vaso, Pai. Enche o oceano do teu Espírito, Senhor. Traz alento, traz conforto, Senhor, traz renovo. Em nome de Jesus. Abençoa a casa da Tânia, do Miltinho, que não pode estar conosco. Guarda aquela família debaixo do teu sangue, Jesus. Eu oro pela Thalita, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo Nel. Oro, Senhor, pelo Thales. Oro, Senhor, pela Daíla. Pai, guarda, Jesus. Que haja paz nesta família. Que a tua palavra chegue até os ouvidos deles, Pai. Como um renovo, como um bálsamo. E que haja paz. Eu te peço por todos aqueles que não puderam vir, Senhor. E já te agradeço, Senhor, porque os eles estão guardados. Em nome de Jesus. Senhor, os nossos vídeos são coisas simples. São vídeos caseiros, Pai. Mas eu sei, meu Deus, eu sinto no meu coração alegria, Pai, por cada pessoa que ouve. Aleluia. Porque eu sei, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, que vai além das fronteiras, Pai. Aleluia. Além da geografia, Senhor, além dos limites, Pai, para fazer o que te apraz. Então, desde já, nós oramos também por aqueles que ouvem, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E damos, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles também, em nome de Jesus. E assim, muito obrigada por esta palavra. Levante as mãos para o alto, todos que aqui estamos. Aleluias. Que a tua presença, Adonai, que as tuas consolações, Espírito Santo, e que o teu amor, Jesus, o teu amor que nos constrange, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos faz mudar a direção quando estamos perdidos. Porque tu és a porta, tu és o caminho, Senhor. Glória a Deus. Tu és a lâmpada sobre os nossos pés aqui, É Senhor. verdade, Pai. Tu és a luz, Senhor, sobre o nosso entendimento. Enfim, que a tua doce presença, Jesus, traga salvação às nossas vidas, em todas as áreas. E que onde houver um missionário teu, uma missionária tua, Obrigado, Deus. Obrigado. sinta o refrigério do teu amor. Em nome de Jesus. Que haja paz em Em Jerusalém, nome de Jesus. assim como desejamos que haja paz em nossos lares. Sim, meu Pai. É assim que nós cremos e recebemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a igreja. Cheiro, cheiro. Tchau. Tchau.